Sejam todos bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Hoje daremos sequência à série Desvendando, que se destina a compartilhar com vocês trechos de livros publicados no exterior, publicados por médicos normalmente, ou EQMs publicadas nestes mesmos livros, o que dará a vocês uma compreensão do quanto este assunto, EQMs, está sendo tratado de forma profunda no mundo. Não é uma coisa de alguns canais, não é uma coisa de alguns países, é no mundo todo. Como já fizemos no primeiro vídeo, vamos sugerir, ao final da leitura que vamos fazer, que vocês reassistam um vídeo do canal que guarda algum tipo de relação com o assunto que foi abordado. Também pedimos, caso gostem, que vocês deem like no vídeo, porque isso de fato ajuda na expansão do canal, ajuda a fazer que o YouTube sugira mais esse vídeo e faz com que, dessa forma, novas pessoas conheçam sobre esse assunto. Uma vez me perguntaram quantas pessoas você gostaria de, no futuro, atingir com esse canal. Eu respondi que 8 bilhões de pessoas. Por que eu deixaria alguém de fora, não é? Agora vamos falar do que trataremos aqui. Não será sobre uma EQM, será sobre uma semente. A semente que fez com que o médico norte-americano Raymond Moody lançasse, em 1975, o livro Life After Life, onde ele cunhou pela primeira vez a expressão Near Death Experience, ou experiência de quase morte. A criação dessa expressão foi de uma importância fundamental para a pesquisa, porque até então não é que não havia experiências desse tipo, mas elas estavam dispersas, não havia um nome que as aglutinasse, e a ciência precisa de organizar as ideias. Então, Raymond Moody representa, de uma certa forma, a viabilização de uma moderna investigação do que são hoje conhecidas como experiências de quase morte. E de que semente eu estou falando? Eu estou falando do encontro que ele teve com George Ritchie em 1965. O que acontece? Raymond Moody tinha acabado de se formar e ouviu falar de um médico, um psiquiatra respeitado, que tinha ficado morto por 9 minutos, clinicamente morto. Ele queria saber o que era, foi lá, conheceu, ouviu a história e ficou impressionado, começou a fazer novas investigações e isso levou-o a publicar esse livro que eu apresentei a vocês. Veja só, em 1978, o George Ritchie resolve publicar um livro contando a história dele, que é esse livro aqui que eu já mostrei para vocês. Aí ele convidou o Raymond Moody para escrever o prefácio desse livro. E é esse prefácio que eu vou ler para vocês. Por que eu acho importante vocês conhecerem esse prefácio? Porque é uma história do nosso início, é uma história de como surgiu essa moderna investigação sobre o que são as experiências de quase morte, que nos ajudam muito a compreender o que somos nós. Por favor, lembrem-se de que este prefácio foi escrito há 45 anos. Se você quer entender a história científica, como tudo começou, por favor, preste atenção. Vamos à leitura dele, então. Olhando para trás em sua história e desenvolvimento, a filosofia pode muito bem ser caracterizada como uma obsessão pela morte. A morte sempre foi uma preocupação profunda e fundamental dos filósofos. Não é tão surpreendente, então, que como um estudante de filosofia de 21 anos de idade, eu tenha ficado intrigado quando, em 1965, soube de um homem que havia sofrido uma aparente morte clínica e que teve uma experiência incrível durante o período em que estava nesta morte clínica e que viveu para nos contar. Além disso, esse homem era um médico respeitado, na época um psiquiatra residente com uma carreira de 14 anos como clínico geral, e estava disposto a compartilhar a sua história com outras pessoas. Desnecessário dizer que aproveitei a oportunidade para ouvi-lo falar.
Fiquei profundamente impressionado e mentalmente arquivei o que eu ouvi. Mais tarde, ouvindo outros relatos bastante semelhantes, comecei a investigar as experiências de quase-morte. O nome do psiquiatra é George Ritchie, e agora ele conta a sua experiência neste livro. Esta é a crônica de uma das 3 ou 4 mais fantásticas e bem documentadas experiências de morrer conhecidas por mim. Mesmo vista isoladamente, a história do Dr. George Ritchie já é surpreendente, mas talvez fique ainda mais surpreendente ainda quando nos damos conta de que centenas de outras pessoas que estiveram perto da morte voltaram com relatos muito semelhantes. A pergunta permanecerá para muitos: George Ritchie estava realmente morto? Se definirmos morte como aquele estado do corpo do qual a restauração da sua função é impossível, então nenhuma dessas pessoas estava morta. No sentido clínico, porém, toda a questão dos critérios para o diagnóstico da morte está muito em discussão agora. É uma questão com muitas incertezas entre a própria classe médica. De minha parte, fico contente em refletir que, seja qual for o estado que se entende como a morte corporal final, o Dr. Ritchie e outros como ele chegaram muito mais perto dela do que a grande maioria de seus semelhantes vivos. Só por esse motivo, estou bastante disposto a ouvir o que eles têm a dizer. Outra questão que frequentemente surge em relação a essas experiências é que tipo de efeito elas têm na vida daqueles que as vivenciam. Como ficará óbvio em seu relato, a experiência do Dr. Ritchie teve um efeito central enorme na vida que ele leva. Infelizmente, apenas aqueles entre nós que o conhecem como um amigo podem realmente sentir a profundidade da bondade, compreensão e preocupação amorosa pelos outros que caracterizam este homem notável. Com essas observações, deixe-me sair do caminho e apresentá-los ao meu amigo George. Espero que, por meio deste livro, vocês venham a conhecê-lo e amá-lo como minha família e eu amamos. Assinado Dr. Raymond Moody Jr. Os meus respeitos mais profundos, a minha reverência mais profunda a esses dois. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a experiência de quase morte do George Ritchie, que foi publicada no livro Return from Tomorrow, ou Voltar do Amanhã. Mas agora nós queremos indicar para vocês que reassistam um vídeo do canal, que é, no caso, a entrevista dada pelo Lucas Hollis. O nome é A Impressionante EQM do Lucas. Foi publicada em 2017 em 3 partes. Ela continua absolutamente atual, assim como os livros do George Ritchie, do Raymond Moody, continuam absolutamente atuais. Vejam só. Se muitos falam, ou quase todos, ou todos falam que fora daqui o tempo é diferente, como é que a gente vai achar que uma EQM pode ficar desatualizada? Eu queria também falar uma coisa aqui para vocês, que cada entrevista eu assisto normalmente pelo menos 5 vezes, durante o processo, desde o momento que eu conheço a pessoa até o momento que a entrevista é publicada. E cada vez que eu assisto a entrevista, eu aprendo coisas que eu penso assim, nossa, eu nem sabia que tinha sido dito isso. Por isso que eu acho muito importante que vocês reassistam as entrevistas, porque vocês vão notar isso também. Tem muita coisa que vocês vão se perguntar, mas isso estava aí? Bem, os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e bom proveito.